Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate o papel da mídia na fiscalização do Poder Judiciário. O confronto nem sempre é favorável à imprensa. O Estadão está sob censura judicial há quase 3 anos. O jornalista Lúcio Flávio Pinto estava sendo processado pela empreiteira C.R. Almeida no Foro de São Paulo, embora o seu jornal pessoal tenha sede e circule em Belém do Pará. Juízes venais são poucos, mas não podem permanecer incógnitos. É isso que eu queria retomar com o desembargador Walter Maierovitch, essa questão, de novo, do corporativismo, dessa adesão a uma comunidade que é prejudicial ao resto da sociedade. E o conhecimento que o senhor tem lá da Itália, será que isso aqui é igual à Itália ou na Itália ainda é pior do que aqui? Olha, vamos começar por esse fechamento. Eu acho que tem muito a ver, conversei há pouco com o Cláudio, com o critério para arregimentar juízes. Os juízes são, como regra, concursados. Se a gente olhar, por exemplo, para a Europa, nós vamos ter uma participação popular, um sistema onde nós temos, como regra, 2 juízes concursados togados e 5 juízes leigos. Aqui no Brasil nós temos uma participação popular apenas no Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. A partir do momento que esse tipo de seleção, de escolha, por concurso público, ela torna uma magistratura muito fechada. E mais do que isso, aqui nós temos uma brecha para o chamado quinto constitucional. Vale dizer a participação de advogados e membros do Ministério Público a comporem os tribunais. E o que a gente assiste? Os que conseguem sucesso precisam fazer lobby. E, evidentemente, quem sai a pedir, depois vem a conta. Então, esse é um problema a ser considerado. Nos Estados Unidos, se a gente pensar, nós temos em 40 estados, os juízes dos estados são eleitos. Os juízes federais, e o mesmo vale para o Ministério Público. Os juízes federais, por outro lado, já são indicados pelo presidente da República, já não é o ideal. A Itália não tem o judiciário como sendo um poder, embora os juízes tenham todas as garantias. Não sendo poder, o juiz sai para atividade política partidária, como sai o Ministério Público aqui, aqueles que ingressaram antes da Constituição de 88. Então nós vamos fazer vários acertos, a começar por algumas coisas equivocadas da imprensa. Todo mundo fala que o Conselho Nacional de Justiça é um conselho de controle externo. Não é. É um conselho corporativista, onde a maioria são magistrados. E como é que é a forma de eleição, de escolha dos conselheiros? Também a participação popular é 0. Professor Cláudio de Souza Neto, como é que o senhor, então, explica, quer dizer, essa série de mal-entendidos que estão sendo apontados pelo desembargador Maierovitch? A OAB não precisava avançar, porque ela é indômita, ela tem um papel destacadíssimo em todas as lutas, não é? Nos últimos, talvez, 50, 60 anos. Mas agora há uma série de mal-entendidos que seria interessante esclarecer, não é? Porque senão ficamos discutindo coisas que não são, digamos, não têm a palpitação da verdade. Há planos nesse sentido? Sim, a OAB, de fato, tem tido uma importância muito grande no aperfeiçoamento das instituições nacionais, em especial no aperfeiçoamento das instituições judiciárias. Desde o processo de reabertura democrática, quando a OAB lutou pela retomada do habeas corpus, e a partir da luta pelo habeas corpus, acabou se podendo também lançar para a população brasileira a luta pela redemocratização do Brasil, a luta pela nossa Constituinte, enfim, a abertura política que acabou se verificando. E
a OAB, desde então, vem realmente lutando pelo aperfeiçoamento das instituições brasileiras. A criação do CNJ foi um marco fundamental. Concordo com o desembargador de que, na verdade, o CNJ é um controle interno ao Poder Judiciário, que ele é um órgão do Poder Judiciário. Mas nós temos que observar também que o CNJ é composto não só por magistrados, mas também por membros do Ministério Público, por representantes do Senado, por representantes da Câmara de Deputados, por representantes da OAB. A OAB, o Conselho Federal da OAB, elege 2 membros do Conselho Nacional de Justiça. E esse colegiado, que é um colegiado plural, um colegiado heterogêneo, ele pode discutir as grandes questões do judiciário brasileiro e tem efetivamente contribuído para que o Poder Judiciário, que era esse poder menos transparente, mais opaco, ele possa se permear pela influência da opinião pública, pelo olhar crítico da imprensa e da opinião pública. Então, eu realmente entendo que a OAB tem esse papel e tem exercido com muita ênfase. Quanto à eleição de magistrados, eu penso que o sistema brasileiro é um sistema que funciona muito bem. Se a gente for comparar o processo de seleção de magistrados do Brasil com o restante da América Latina, por exemplo, nós vamos efetivamente constatar que o nosso modelo, que é um modelo meritocrático, é um modelo que tem bons resultados. Precisamos avançar, democratizar, dar mais transparência, mas não penso que o caminho seja a eleição de todos os magistrados. Cláudio Weber Abramo, a sua experiência nesse trabalho de busca de transparência na sociedade brasileira, o balanço que você faz é positivo? Nós estamos avançando ou nós estamos patinando e não conseguimos sair do mesmo lugar? Há um evidente avanço, né? Se nós compararmos a situação vivida hoje com a situação de mesmo 10 anos atrás, hoje é muito mais favorável. Evidentemente que existem muitos buracos, muita coisa a ser ainda construída ou reconstruída, né? Mas a situação certamente está melhorando. Agora, isso me permite fazer um gancho com a pergunta anterior, né? Você perguntou como é que a imprensa está se comportando. Eu queria dar um exemplo nessa enfim, nesse assunto aí judiciário recente, né? Em que, por exemplo, se verificou no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, onde 34% do PIB brasileiro está, 51% da arrecadação federal se dá em São Paulo. Nesse estado, o presidente do Tribunal de Justiça declarou que 45% dos juízes de São Paulo deixam de entregar ao tribunal, como seria de sua obrigação, as suas declarações de bens anualmente. Então, a imprensa pegou esse negócio aí dizendo, os juízes não entregam as declarações de bens. A imprensa não se deu conta de um assunto muito mais grave do que juízes individuais não entregarem as suas declarações de bens, que tem uma repercussão muito maior, que é o seguinte fato: o tribunal, ao aceitar que 45% dos juízes não entreguem as suas declarações de bens, está demonstrando que não faz nada com essas declarações de bens. E a entrega da declaração de bens ao tribunal tem uma finalidade: é permitir que o tribunal verifique a evolução patrimonial dos seus integrantes, para ver o quê? Juiz é vulnerável a tentativas ou ofertas de venda de sentença. Então, o sujeito pode enriquecer vestindo a toga, como disse a ministra Calmon, né? Existem bandidos atrás da toga, sim, senhores, claro que tem, né? Especialmente tem se não se olhar. Qualquer coisa que não seja vigiada vai dar origem à ação de aproveitadores. Agora, qual é o meu ponto aqui? A imprensa brasileira ignorou completamente esse fato elementar da informação que lhe era dada de bandeja. Por que ninguém foi olhar se o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Bahia, etc., fazem acompanhamento do patrimônio dos senhores juízes? Então, a imprensa brasileira deve muito. No que diz respeito ao judiciário, a cobertura é geralmente muito ruim, né?
E precisa melhorar. Tem melhorado, mas tem que melhorar ainda muito mais. Vamos ao intervalo e voltamos já.